Bem, pessoal, então aqui a gente vai apresentar a primeira parte. Eu vou dividir em algumas partes para os vídeos não ficarem muito longos. A primeira parte da revisão sobre derivadas, tá? Então eu tenho duas formas de derivar uma função. Eu posso derivar usando a definição ou posso usar com o uso de tabelas. As duas formas são válidas, é claro, e elas vão conduzir ao mesmo resultado. Só que, se eu usar a definição, vai ser um método muito custoso, muito trabalhoso e muito sujeito a erros, tá certo? Basta eu tornar um pouco complexa a função, não precisa ser muito, mas um pouco complexa, como por exemplo essa função aqui, ó, que se eu usar a tabela vai ser muito fácil de derivar. Mas f de x igual a x vezes e elevado a x vezes seno de x. Olha o limite que eu tenho que resolver, ó. Já não é um limite muito simples. Então na engenharia está completamente descartada a possibilidade de ficar usando a definição para cálculo das derivadas. Então, nossos nobres colegas matemáticos, dos quais nós temos a honra de ter alguns companheiros na sala de aula, tá certo? Mesmo eles não vão usar isso sempre. Vão usar para derivar as primeiras funções elementares. E depois vão fazer uso igualmente de tabelas. Então, derivar através da definição está descartado. Não é um negócio muito legal. Então nós vamos fazer uso de tabelas, tá bom? Para eu fazer uso do método através de tabelas, eu só preciso memorizar duas tabelas. E com o uso, essas tabelas vão ser naturalmente memorizadas. Eu não vou ter muito trabalho de memorizar as tabelas. Basta ir fazendo exercícios e observando as tabelas, que elas vão entrando lentamente na minha memória. Inclusive, é justamente por causa disso que nessa segunda prova nós vamos colocar as tabelas na prova, para que vocês usem a tabela e se acostumem a memorizar. Isso não significa que vocês não tenham que fazer exercício, porque na terceira prova vocês não vão ter essa colher de chá. A tabela não estará lá, tá certo? Então, eu preciso memorizar a tabela com as derivadas das funções elementares apenas e com as regras de derivação. Ah, professor, mas parece muito. Só que você está dizendo que parece muito porque você ainda não começou a fazer os exercícios. Quando você começar a fazer os exercícios, você vai ver que a tabela vai penetrando a sua cabeça, a sua memória, lentamente, tá certo? Então não é tão trabalhoso assim. Eu posso também dar uma ajuda tentando ir memorizando a cada vez que eu pego a tabela, tá certo? Então, de funções elementares, nós vamos trabalhar com 18 ou 20 funções. Parece muito, mas não é. Algumas regras mnemônicas vão nos ajudar e muitas regras ajudam a memorizar, tá certo? Elas não são regras absurdas. Eu boto lá um seno e dá um polinômio como derivada. Não, a derivada do seno é o cosseno, né? E vice-versa, só com uma diferença no sinal aí, um é mais, outro é menos, tá certo? Então não vai haver dificuldade de memorizar, porque elas são tabelas que se ajudam a serem memorizadas. A segunda tabela é de regras de derivação. Então aqui, ó, são 8. Eu já tirei uma delas, que é a mais complicada, e por outro lado também ocorre muito pouco, né? Então eu retirei daqui. São 8 regras de derivação. Então, dada a função que eu quero derivar, o que eu tenho que fazer, uma vez que as tabelas estão na minha cabeça? Eu primeiro vou identificar a regra de derivação, certo? Um polinômio, por exemplo, x ao cubo mais
x ao quadrado mais x mais 1. Eu vou usar a regra da soma, tá certo? Eu identifico isso facilmente. Já essa função aqui, ó, x multiplicado por e elevado a x multiplicado por seno de x. Eu vou usar a regra do produto. F de x igual a tangente de x. Tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x. Então eu vou usar a regra do quociente e assim sucessivamente. Tá bom? Então eu quero mostrar que eu tenho dois trabalhos. Primeiro, identificar a regra ou as regras que eu vou usar para derivar aquela expressão e as funções elementares que estão envolvidas, ou se serão funções compostas. Tá legal? Então com isso a gente encerra essa primeira parte da revisão sobre derivadas. Legal?